Boa noite. Vamos colocar de pé. Que você seja bem-vindo aqui neste lugar. Você que está assistindo também, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para exaltar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Feche seus olhos agora neste momento. Vamos estar buscando a presença do Senhor nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Nós viemos aqui para Te exaltar, para Te adorar e glorificar o Teu santo nome. Deus, sem a Tua presença nós não somos nada, Senhor Jesus. É o Senhor quem faz e refaz e renova as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por poder adorar um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso que é o Senhor, o nosso Deus. Receba, Jesus, o louvor da sua igreja, Senhor. Receba a nossa adoração, Deus. Receba o nosso amor por Ti, Deus. Amém, Jesus. Tu és louvado, Jesus. Tu és glorificado, Deus. Não existe ninguém além de Ti, Deus. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espera a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A Tua promessa sempre estará de pé, Tu és fiel. Descanso em Tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, Teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A Tua promessa sempre estará de pé, Tu és fiel. Descanso em Tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A Tua promessa sempre estará de pé, Tu és fiel. Descanso em Tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Jamais o Senhor falhará em nossas vidas. Ele é santo, Ele é poderoso. Já vi mover
já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Nós adoramos a esse Deus Todo-Poderoso que está aqui em nosso meio essa noite. E Ele não é diferente do que Ele fez no passado. Ele não é diferente das coisas que realizou no passado. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus diz que confiamos num Deus em que não há mudança e nem mesmo sombra de variação. Nós confiamos em um Deus que, segundo as Escrituras, diz que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós confiamos num Deus cuja palavra nunca passará. Podem os céus e a terra passar, mas jamais passará a sua palavra. Por isso nós estamos bem confiados. Por isso nós estamos bem guardados. Por isso nós estamos bem protegidos debaixo da promessa desse Deus que já fez e fará outra vez. Então eu quero ministrar o seu coração essa noite em nome de Jesus. Você que entrou aqui dizendo que talvez seja impossível, ou seja o fim da linha, ou talvez você não tenha condições. Você precisa se lembrar de que Deus já fez. Nós já vimos Ele fazendo isso, não apenas na nossa história no passado, não apenas na vida de outras pessoas ao nosso redor, não apenas nas Escrituras. Nós já vimos isso pela fé acontecendo essa noite na nossa vida. Deus interferindo pela fé na nossa história. Deus interferindo no nosso amanhã, retirando a nossa ansiedade, amenizando aquelas dores da nossa alma, silenciando os gritos de desespero do nosso coração. Sim, Deus, nós estamos diante daquele que pode todas as coisas, e nós cremos que o Senhor fará outra vez. Então faz de novo essa noite, faz de novo na vida desse homem, dessa mulher, mais uma vez um livramento, mais uma vez uma libertação, mais uma vez um milagre, mais uma vez um caminho impossível, uma porta aberta. Ó Deus, mais uma vez a provisão vindo do alto, mais uma vez uma resposta, ó Deus, que vem da tua parte. Nós cremos em Ti, porque nós já vimos e cremos novamente e declaramos deste lugar que já vimos o Senhor mover montanhas, e o Senhor vai mover novamente, o Senhor vai mover novamente, o Senhor vai mover novamente. Vamos declarar isso. Já vi o Senhor mover montanhas. Sim, eu já vi. E vejo na minha vida Ele fazendo o mesmo. Eu vejo na minha vida Ele realizando o mesmo. Mover montanhas. Eu sei o que você crê nisso? Ele já abriu tantos caminhos, vai abrir também sobre as nossas vidas. Fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra
impossíveis. E nós estamos diante de uma presença toda poderosa, que é fiel para manter a sua palavra em pé, para manter suas promessas fiéis a nós. Estamos diante desse Deus. Meu Deus fará outra vez. Caminho abriu No impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará Outra vez, eu creio. Você pode aplaudir o nome de Jesus, porque nesse nome tem poder. E nós cremos que outra vez e mais uma vez, outra vez e mais uma vez, Ele fará sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode cumprimentar a pessoa perto de você dizendo isso a ela. Deus fará outra vez na sua vida. Pode dizer isso? Deus fará outra vez na sua vida. E você que adora em casa, eu quero declarar em nome de Jesus essa palavra sobre seu lar. Deus fará outra vez. Ele já fez no passado. Ele é fiel para manter as promessas dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos essa noite, queridos irmãos. Depois que você cumprimentou essa pessoa perto de você, pode se assentar. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs que vieram participar dessa celebração conosco essa noite. E a própria palavra já diz celebração. É um lugar onde a gente declara a nossa confiança e também expressa a nossa alegria de pertencermos a um Deus tão fiel e tão poderoso como esse. Deus verdadeiro, único e todo-poderoso, como as Escrituras nos ensinam. Mas eu queria dar as boas-vindas especialmente a quem está visitando hoje pela primeira vez. E se você estiver hoje aqui pela primeira vez, eu queria que ao final do culto, por gentileza, você se dirigisse ao balcão de informações. Nós estaremos ali para te dar um presente especial. Você que veio a primeira vez no nosso culto, nós queremos te dar um presente de boas-vindas por você ter vindo participar aqui conosco dessa celebração. Deixa eu dar um aviso importante para as mulheres. Quinta-feira agora, mulheres, é para vocês esse aviso. Vocês estão convidadas a participar do encontro da Rede Mulher, que vai acontecer às 20 horas. Então, agora, nessa próxima semana, quinta-feira, 20 horas, encontro da Rede Mulher. Quero também convidar os pais e as mães que são membros dessa igreja e que têm filhos que ainda não foram batizados, que você dê o seu nome na secretaria essa semana para nós, para a gente se organizar, porque o batismo e recepção de novos membros vai acontecer agora no dia 4 de dezembro, no domingo de ceia. E se você ainda não batizou o seu filhinho, é lógico que esse aviso é só para pais ou mães que sejam membros da nossa igreja atualmente. Então, se você puder dar o nome do seu filhinho ou a filhinha, para a gente poder realizar o batismo no dia 4, vai ser uma grande festa, e aí você também pode participar com o batismo infantil. E nesse sábado agora, atenção, aviso é para os jovens, sábado que vem, dia 26, vai ter o encontro in the lake. O que significa isso? Eles estarão ali no Tabocó Lake. Olha que bonito, né? Tabocó, não é Lago Tabocó, é Tabocó Lake. E a gente está convidando todos os jovens, os adolescentes que quiserem participar também. Vai ser uma celebração ao ar livre e vai ser no dia 26 às 19 horas. Pode convidar quantas pessoas você quiser para poder participar desse momento, porque é uma celebração ao ar livre, é um momento descontraído que os jovens estão aí preparando para o final do ano, tá ok? Que dia que vai ser, pastor? Sábado que vem, às 19 horas, no Tabocó Lake, mais conhecido como Lago Tabocó na nossa cidade, tá joia? Nós vamos ver agora uma linda e maravilhosa apresentação das nossas meninas. Eu chamei elas de manhã de crianças, é que quando eu cheguei aqui a maioria delas era 5, 6 aninhos, e aí são adolescentes já e jovens que estarão ministrando aos nossos corações com uma linda canção, que diz o seguinte: o que nós acabamos de cantar aqui vai continuar ecoando o nosso coração, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida e infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. É melhor pra mim, Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. E Ele sabe o que é melhor pra mim,
Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. O que Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Deus vai fazer tem a ver com o que eu estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que Ele irá fazer. Ele é Deus, porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos. o que Ele faz Infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Nem sempre o que Deus vai fazer. Que coisa mais linda, que Deus possa ministrar o seu coração através dessa obra de arte. Porque quando nós falamos em ministrar, nós ministramos com tudo, com a nossa voz, com os acordes, com as palmas, com o nosso corpo. E dar a oportunidade para recebermos essa ministração através da coreografia é uma maneira de o Espírito Santo também ministrar o nosso coração de uma forma muito singular e muito especial. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, por gentileza. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria lembrar você aqui que na nossa comunidade, quando nós falamos em dízimos e ofertas, nós falamos sobre o princípio da generosidade. Nós não vamos por aquele caminho do senso comum religioso, onde as pessoas pensam que dizimar é o mesmo que trocar algo com Deus. Eu dou para que Deus me devolva. E também não dizimamos com medo de Deus castigar a gente caso a gente não dê nada para Ele. Na verdade, Deus é dono do ouro e da prata e Ele não precisa do seu dinheiro. O que Ele precisa, na verdade, é de um coração grato, generoso e agradecido. Então, quando você devolve seu dízimo e sua oferta, quando você traz no altar, você está declarando a Deus: Senhor, o Senhor tem sido generoso comigo e eu devolvo isso através da minha oferta financeira. Então, você vai ser generoso de acordo com a sua prosperidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E segundo o que Paulo diz aos Coríntios, nós entregamos de acordo com a prosperidade, não de acordo com o que não temos, mas de acordo com o que temos. Então, a palavra é simples: você é generoso de acordo com a sua prosperidade. Então você está prosperando? Deus tem abençoado sua vida? Tem dado salário, sustento, cuidado? Seja generoso, para que Deus não transforme a sua prosperidade de acordo com a sua generosidade. Então esse é o princípio.
É generosidade baseado naquilo que Deus tem trazido sobre nós. E certamente Ele tem sido fiel e sustentado a nossa vida. E o que nós vamos fazer é com alegria, através dos dízimos e ofertas. E se você hoje é visitante e não veio preparado para fazer isso conosco, não se preocupe. O importante é que você está aqui para participar dessa celebração conosco. Enquanto cantarmos essa canção, você pode vir à frente, devolver dízimos e ofertas. Então, palmas. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia, toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Nós podemos sentir o coração dele pulsar junto ao nosso, porque ele nos resgatou, ele nos comprou com preço de sangue, e é por isso que a nossa bandeira
é a cruz de Jesus. Nós não somos separados mais, não somos estrangeiros, a nossa nacionalidade é o céu. E nós temos que levantar essa bandeira, a cruz de Cristo, onde nós estivermos. Então ande pelas ruas, ande pelo seu trabalho, ande na casa da sua família, sempre levantando essa bandeira, a cruz de Cristo. Amém? Desolados já não mais, nós somos herdeiros com Jesus. Estrangeiros já não mais, agora somos filhos pela cruz. Somos igreja, reino de luz. Nossa bandeira, a cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação. A tumba vazia é a nossa canção. Nós somos filhos, fomos chamados de volta, fomos reconciliados com Deus. Nós somos a tua igreja, Pai. Nós somos a tua noiva, Senhor. E nós declaramos nesta noite que somos teus e nada poderá nos tirar dos teus braços. Desgarrados já não mais, nos chama de volta ao nosso lugar. Separados já não mais, sempre ao nosso lado tu estás. Somos igreja, reino de luz. Nossa bandeira, cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação. A tumba vazia é a nossa canção. Somos igreja, reino de luz. Nossa bandeira, cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação. A tumba vazia é a nossa canção. A tumba vazia é a nossa canção. Vivo estás em glória e louvor, reinas em vitória, Senhor. Nosso ser entoa a uma voz: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Vivo estás em glória e louvor, reinas em vitória, Senhor. Nosso ser entoa a uma voz: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Somos igreja, reino de luz. Nossa bandeira, cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação. A tumba vazia é a nossa
ser entoa a uma voz: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Vive estás em glória e louvor, reinas em vitória, Senhor. Nosso ser entoa a uma voz: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, a Ele toda a glória, todo louvor. Amém, queridos, a graça e a paz do Senhor. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos preciosos, céu de louvor, irmãos amados. Glória a Deus, irmãos queridos. Nós estamos caminhando neste tema tão desafiador para nós como igreja. Não simplesmente entender, mas também compreender de tal maneira que possa estabelecer em nós esta compreensão, este fundamento de compreender quem somos em Cristo. Iniciamos esta série de mensagens falando que em Cristo nós somos perdoados. Conforme diz Romanos 8, verso 1, que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, logo já não há mais nenhuma condenação, ou seja, é perdoado. Semana passada, o pastor Valdemar falou sobre a reconciliação, que em Cristo nós somos reconciliados com Deus. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de falar um fundamento para você entender, se apropriar para a sua vida. Você que está em Cristo e Cristo habita em você, compreender algo que os discípulos, a igreja do Senhor, eles compreenderam e através de suas reações, revelaram o quanto Cristo habitava em seus corações. É tremendo que as nossas reações, elas podem revelar se de fato Cristo habita em nós ou não. E somente por meio de Cristo, irmãos, é que nós podemos viver coisas sobre-humanas, suportar coisas que sem Ele, sem a graça do Senhor, seria impossível suportar, como por exemplo, suportar o dia mau. Como suportar o dia mau, irmãos? Como suportar a angústia que conhece muito bem o meu e o seu endereço? Como suportar tamanha angústia que hora e outra assalta, rouba a nossa paz, vem por meio de circunstâncias, por situações das mais imprevisíveis? Quem está preparado para lidar com o imprevisível? E olhamos para a palavra e vemos claramente que há uma razão sim, que levou um povo a suportar dias maus. Há um povo que revelou Cristo exatamente nesses dias maus, em que eles não se inclinaram ao desespero, não se inclinaram para voltar atrás, não se inclinaram para murmurar contra Deus. Ao contrário, eles manifestaram coisas impossíveis, manifestaram coisas que nós podemos pensar, mas que lógica tem isso? Como pode, como é possível alguém dizer que as lutas foram tão boas para ele que o fortaleceu? Como pode alguém dizer e compreender isso na lógica, que eu sinto prazer nas minhas provações, para que Cristo seja revelado em mim? Como pode alguém dizer que quando eu estou fraco, aí sim que sou forte? Irmãos, isso não tem lógica olhando a perspectiva humana, não faz sentido. Mas é claro que há uma razão para quem vive e manifesta essas atitudes, que nós já citamos elas sobre-humanas, e percebemos, olha, isso não é comum. O que é isso? De fato, se alguém está em Cristo, este alguém, ele está consolado, é um povo consolado. Esta é uma marca poderosa que só desfruta aqueles que verdadeiramente se encontram em Cristo. Se você está em Cristo, podemos afirmar que essa palavra é para a igreja, é para o seu coração nessa noite. E alguém que muito consolou
por meio da mensagem de encorajamento, consolou novos irmãos na fé, consolou a igreja de Cristo. Este homem teve uma revelação imensa da graça de Deus, apóstolo Paulo. Ele, na segunda carta a Coríntios, no capítulo 1, ele deixou bem claro, pela revelação de Deus, essa passagem eu quero ler com vocês a partir do versículo 3 ao versículo 5. Você que trouxe sua Bíblia e deseja acompanhar comigo, abra por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 1, nós iremos ler do versículo 3 ao versículo 5, ele começa exaltando, louvando ao Senhor, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele começa a bendizer, louvar o Senhor, o Deus de toda consolação. É interessante observarmos, irmãos, por 2 vezes, estar relatando o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. Isso porque isso já era um entendimento para o judeu. Eles já compreendiam que a palavra Pai tem o seguinte significado: é origem, de onde veio a origem. Pai de significa de onde veio a origem. Quando falamos consolação, ele está se referindo Pai de misericórdias, é porque a origem vem de Deus. Ele é a própria misericórdia. Da mesma forma, quando se refere à Bíblia em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira, isso porque a mentira vem dele, vem do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai, que significa que de onde vem a mentira, vem dele. É por essa razão em que eles não aceitaram facilmente, não tiveram uma compreensão, quando Jesus, ao orar, ao pregar e revelar o Pai, o chamava assim, o Pai. Quando chamava de Pai, eles diziam: que absurdo, como pode você, no ser humano, se referir que da sua origem vem de Deus, que o seu Pai é o próprio Deus, a origem. Isso traz um entendimento sim muito especial, faz compreender que o céu não é o nosso destino, mas sim o céu é a nossa origem, irmãos. É o Pai da eternidade, é dele que vem a origem da eternidade, é o nosso Pai, aquele que está em Cristo, logo é filho de Deus. Se é filho de Deus, o adora o Senhor como Pai, e podemos dizer sim, por meio de Cristo é a nossa origem, de estarmos na presença de Deus e adorar a Ele. Amém, queridos? É o Deus de toda consolação, é o Senhor que consola. E olha só o que ele diz no versículo 4, queridos: Ele que conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Queridos, preste atenção numa coisa, a palavra muito tocou meu coração, fiz uma ênfase nessas duas palavras: confortar, conforta e consola. É o Senhor que nos conforta em nossa tribulação. Quem está dizendo isso era alguém que era perseguido e foi perseguido até a sua morte. Ele sabia o que era ser perseguido por honrar a Deus e honrar a fé e viver fiel à sua convicção. A verdade, irmãos, todo aquele que é fiel à sua convicção serão perseguidos, receberão rótulos, muitos destes sendo desprezados, simplesmente por não viver de uma forma tão natural, uma coisa que todo mundo faz, mas de fato a quem faz a diferença incomoda. E ele está dizendo: olha, nós sofremos perseguição, nós sofremos angústias, passamos por dias maus. E me faz lembrar o Salmo 119, versículo 50, em que o salmista diz: o que me conforta na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. A tua palavra, ela me vivifica. A tua palavra, ela me traz sentido, a tua palavra me traz força, a tua palavra me traz vigor. O que me consola é isso, na minha angústia. Porque, irmãos, quantas vezes deparamos com a angústia, sabemos quão doloroso é este sentimento que nos fere, que aperta o nosso coração,
como nós precisamos da graça do Senhor para suportar dias maus, suportar momentos em que parece que o desânimo vai nos vencer. E é tremendo que a igreja sempre usou uma arma poderosa para combater as suas perseguições, suas ofensas. Sabe qual? O amor, irmãos. Quanto mais eles eram confrontados, mais perseguidos, ofendidos, maltratados, eles parece que pegavam tudo isso, canalizavam de tal maneira de dizer: agora sim nós vamos amar essas pessoas, vamos manifestar mais e mais Cristo, de tal maneira que eles se sintam constrangidos. Enquanto eles nos ferem, queremos curá-los. Enquanto eles nos golpeiam, queremos manifestar o amor para proporcionar a eles mais uma oportunidade de se arrependerem, serem confortados, irmãos. E preste atenção, receber um conforto do Senhor. Conforto não significa, irmãos meus, um ambiente que nós logo pensamos numa casa melhor, um carro melhor, um carro agora confortável. Ainda mais dias desse calor, oh glória, como é bom estar num lugar confortável. Não é de conforto que o Senhor está falando, irmãos meus. Está se referindo a um conforto dentro do coração, um conforto dentro de nós, porque muitas pessoas podem estar aqui, até mesmo em nosso meio, nesse ambiente tão agradável, confortável. Que bênção que temos num ambiente como este, confortável, que é resultado da fidelidade dos irmãos em honrar e abençoar. No entanto, há quantos estão aqui angustiados? Mesmo no ambiente confortável, quando você tem uma casa confortável, mas está uma angústia terrível, um carro confortável, mas há uma angústia. Não é esse conforto que o Senhor está falando, irmãos, dá um conforto, mas é nos confortar, nos trazer graça, nos trazer ânimo. E é tremendo, irmãos, quando Ele está dizendo que este consolo que Ele nos traz em toda a tribulação, também tem um significado muito interessante, tanto no latim, também no grego. Ela tem esse seguinte significado, a palavra conforto. Conforto significa com força, acompanhar e ajudar. Acompanhar, ou seja, quando recebemos do Senhor a força dEle para prosseguir, quando por nós mesmos já não temos mais força, porque quem não sente enfraquecido diante de uma circunstância que talvez tenta ter alguma explicação, quer saber, irmãos meus, eu e você precisamos ser movidos por revelação e nem tanto por explicação. Nem tudo teremos uma explicação. A verdade é que muitas pessoas nos procuram e querem uma explicação para o sofrimento, por exemplo, querem uma explicação para o imprevisível, quero uma explicação e dizer o porquê, sendo que a minha vida está na presença de Deus. O porquê, são tantos porquês, irmãos, que nós desejamos logo ter uma explicação, mas nós precisamos, irmãos, ser movidos por revelação. É algo que nos move de tal maneira que dentro, que eu não sei explicar, mas por mais que eu sinto humanamente tentar me desesperar, eu não consigo. Por mais que eu quero viver intensamente agora, eu quero abandonar, mas eu não consigo. É algo que me move, é a presença gloriosa do Espírito Santo, que não nos deixa, irmãos, desistir, porque ainda não é o fim, nem tudo acabou, nem tudo acabou. Por mais que seja, irmãos, momentos, dias difíceis, dias de angústia, sejam tragédias que nós estamos sujeitos a ter em nossa vida, mas ainda não acabou, queridos, não é o fim de tudo. Por mais que a gente tente se desesperar, quantas vezes, irmãos, deparamos com pessoas que passaram por situações tão delicadas e você pensa, meu Deus do céu, eu vou lá para consolar, e você sai de lá consolados. Quantas vezes? Eu vou lá para consolar, você sai de lá, irmão, falei, meu Deus do céu, me ajuda a minha pequena fé, meu Senhor. Foi o dia em que estávamos movidos, sensibilizados com uma mãe velando o filho, uma cena triste pelo acontecimento. Vamos lá consolar aquela mãe, deve estar no desespero só por Deus. Chegamos lá, irmãos, aquela mulher de joelhos no quarto, o corpo do filho sendo velado na sala,
cheio de gente naquela casa, e ela de joelhos no quarto, orando, dizendo: Deus, a partir de hoje eu vou perseguir quem fez isso com meu filho, eu vou perseguir ele em oração, para que o Senhor converta o coração dele, e que a mãe dele não venha sofrer o que eu estou sofrendo. Sabe o que é isso, irmãos? Aquilo nos consumia de tal maneira, a gente fala assim: vou tentar consolar essa pessoa. Meu Deus, como explicar isso? É alguém que está amparado, irmãos. Eu amo essa palavra, amparado. Nos momentos que podemos pensar assim, a pessoa agora talvez vai até perder a fé, vai abandonar, porque depois é a situação tão imprevisível, tão delicada, no mínimo vai abandonar. Não, ela está amparada, ela sente Deus amparando ela. É o amparo do Senhor, irmãos, nada mais é do que o conforto. É o Senhor que conforta os abatidos. É algo que o Senhor nos traz, que, como eu disse, nós não conseguimos ter uma explicação, mas domina a nossa reação. Domina a nossa reação. E nos traz algo assim, irmãos, que nos faz sentir mais a graça de Deus nos sustentando. É isso, irmãos meus. E agora preste atenção numa coisa. Eu e você recebemos o conforto, não é para ficarmos agora, está tudo bem, importante é a minha casa, estarmos amparados. Eu tenho um conforto do Senhor sobre a minha vida. Não, há uma finalidade para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, para consolar aqueles que recebem o conforto do Senhor, a força do Senhor. Ele está habilitado e desafiado agora para ser um consolador, para consolar aqueles que estão passando por diversas angústias, que estão angustiados. A questão é se nós temos sensibilidade para perceber a dor alheia, para perceber aqueles que estão sofrendo. Eu creio que isso deve mover o nosso coração, queridos. Precisa mover o nosso coração, saber que em Cristo eu sou consolado, para consolar aqueles que choram. Lembrando de Jesus que ele declarou em Mateus capítulo 5, versículo 4: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Serão consolados aqueles que choram. Sabe, irmãos meus, eu creio que nós, como igreja, que nós temos Cristo em nós, e a certeza que somos consolados, é isso que, na verdade, não traz uma explicação, mas é uma revelação de Deus aqui dentro, que nos domina, que nos dá graça, que não nos faz desesperar, que nos dá força para prosseguir, mesmo em dias maus, que ainda assim nos dá graça para ajudar aqueles que estão passando por um momento de fraqueza, por momentos de desânimo. Uma marca que eu acredito que nós devemos ter, irmãos. Pode olhar nos seus ombros, tenta dar uma olhada nos seus ombros, olhe no ombro do seu irmão e tente perceber e pergunte a ele: tem marcas de lágrimas aí nos seus ombros? Há marcas de lágrimas aí? No sentido de você emprestar os seus ombros para consolar aqueles que choram. Consolar aqueles que choram. Sabe, irmãos, um dia Deus ministrou no meu coração isso, de pensar assim: a marca nos meus ombros por consolar aqueles que choram. E quando você se importa realmente, irmãos, com a dor alheia, com o sofrimento das pessoas, e você dispõe: Deus, usa-me, o Senhor me consolou para consolar, o Senhor me amparou para amparar aqueles que sofrem, então é fácil você encontrar alguém, basta se dispor. E logo encontrei alguém, e foi muito difícil lidar com tudo isso. Contei pela manhã, fui lembrado, quando meditava nessa palavra, irmãos, lembrando de um momento em que uma família chegou na igreja, nos visitou, não foi aqui obviamente, e naquela semana uma situação terrível, o filho foi assassinado, juntamente com uma pessoa, uma namorada, e quem cometeu este foi um rapaz que até então não aceitava o fim do relacionamento, e foi e ceifou a vida daqueles dois jovens. Foi uma coisa triste, terrível. Tive o dia todo acompanhando a família, amparando aqui, abraçando aquele pai, abraçando aquela mãe. Saí de lá com as marcas das lágrimas nos meus ombros. Dias depois, estou eu fazendo visita na delegacia. Como tínhamos acesso em todas as alas para ministrar àquelas pessoas, quando eu estou saindo, o policial me chama e diz: pastor, você pode ir lá naquela parte ali,
Chegou um rapaz essa semana, está ali, mas ele está numa situação que se vai lá orar com ele. Logo agradeci, fui falar com esse rapaz, nem sabia quem era, o que fez, nunca me importei saber o que fizeram. Quando cheguei lá, esse rapaz está desesperado, chora, irmãos. Eu abraço, oro com ele começa a confessar em arrependimento. Ele não está se lamentando pela consequência do erro dele, está sofrendo de tristeza, porque ele foi cego ao fazer o que fez. Ele começou a abrir o coração, confessar, e foi ele o autor daquela triste situação, que ceifou a vida daqueles jovens. Ele começou a contar, e desesperado, irmãos, eu saí de lá, Deus me meu coração, está vendo seus ombros? Por um lado, há lágrimas da mãe, que perdeu o filho, que fui para consolar. Do outro ombro, as marcas das lágrimas daquele que cometera tal mal. Irmãos, como explicar isso? É o Senhor que nos consola para consolar aqueles que estão nas suas angústias. E a angústia vem por um pecado que cometeu, a angústia vem por uma circunstância. A angústia tem diversas origens. E aquele que está amparado pelo Senhor, que está em Cristo, precisa se dispor para consolar aqueles que sofrem em suas angústias. Eu falei, meu Deus do céu, o Evangelho de Cristo, como explicar isso para o mundo, irmãos? O mesmo ombro que consola aquele que está sofrendo, consola aquele que fez o mal, a fim de dar a ele a oportunidade de conhecer o amor de Cristo, ser constrangido com o amor de Cristo e voltar para o Senhor, queridos. Ser constrangido com o amor do Pai. Dias atrás nós fizemos uma pergunta para a igreja, onde nós sabemos que o dia 2 de novembro a igreja, aliás a cidade, como todo lugar, para chorar. Dia de finados, para chorar pelos seus mortos. E a pergunta que nós fizemos é: o que nós temos a ver com isso? O que tem a ver com isso a igreja? Já que nós temos um entendimento que nós não devemos tais práticas, mas respeitamos aqueles que assim estão lá, demonstrando ainda, estão sofrendo o luto. Irmão, o Senhor moveu o nosso coração. Vamos consolar, porque uma coisa saiba, queridos, se você quer ganhar o coração de uma pessoa, esteja presente nas suas angústias. Você quer ganhar o coração de uma pessoa, esteja presente no momento que ela mais precisa, no momento de angústia. Nem que você não fale nada, apenas esteja presente. Muitas pessoas, o Senhor nos deu a graça de anunciar o Evangelho de Cristo, foi estar presente na vida delas no momento que elas mais precisavam, nas suas angústias. As suas angústias. E nós, com a graça do Pai, tivemos alguns irmãos, levantamos uma equipe, fizemos um alinhamento, oramos, tivemos uma direção de Deus e estivemos lá. A igreja esteve presente nesse dia para consolar aqueles que choram. E essa imagem, irmão, só apenas uma foto nós registramos. Temos ali 2 preciosos, porque nós estávamos ali, tanto criança e também os mais experientes, para atender a todos conforme as suas necessidades, para dar atenção, para se dispor, para chorar. Irmãos, nós percebemos as lágrimas quentes dos olhos daquelas pessoas, e é um momento de consolar, é um momento de dizer assim: olha, mais a esperança em Cristo para a sua vida. Preciso lembrar que Jesus, Ele mesmo declarou que aquele que crê que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E é o momento de levar as pessoas uma reflexão, levar o Evangelho a elas. E essa imagem, irmãos, foi o momento que nós tivemos, de uma forma mais anônima, para, sem ser percebido, mas o propósito de impactar o coração daquelas pessoas, porque pensamos, imagina a dor de muitas pessoas nesses dias, ou recentemente não conseguiram suportar a perda. Irmãos, se nós estamos em Cristo, naturalmente nós temos nossas emoções, precisamos externar nossas emoções, no momento de desespero, no momento de angústia, nós precisamos expressar nossas emoções, nós somos humanos. Porém, o que será daqueles que não têm Cristo, irmãos? Você já percebeu o desespero?
até nós podemos perceber realmente em suas reações aquelas pessoas que não estão em Cristo, que não tem Cristo na sua vida. Você percebe claramente o desespero. A verdade é, irmãos, quando nós olhamos aquelas pessoas que carecem tanto de Jesus, e se não há Jesus, como serão consoladas? Lembrando de Jacó, quando os filhos manipularam a morte de José, chegaram e com a notícia para o pai, ele ficou tão desesperado, chorava, diz a palavra, que todos chegaram para consolar, mas ele negou, ele queria chorar até a morte. Ele queria chorar, sofrer até atrair a morte. Só a morte pode dar um fim no sofrimento. É assim quando alguém está sendo movido por um desespero, por uma angústia, que não conhece a Jesus, que não conhece a Cristo, irmãos. E quem há de se importar com isso? Quero concluir, queridos, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Tudo, irmãos, nós estamos sujeitos a passar por sofrer, por honrar a Cristo, por honrar e viver na presença de Deus. Temos que entender que recebemos algo da fonte, da presença de Deus, para transbordar. Transbordar de que forma? Naqueles que estão vazios. Você está cheio de Deus para transbordar naquelas pessoas que não têm Deus. Você está cheio da graça do Senhor para transbordar naquelas pessoas que não têm a graça, que não receberam, que não se apropriaram, que não compreenderam, para transbordar. Irmãos, temos que compreender, olha, eu sou consolado, sou amparado pelo Senhor, desamparado já não mais, sozinho já não mais. E a certeza que Cristo prometeu, irmãos, dizer-se, além de crer nessa palavra, que a consolação transborda por meio de Cristo. Todo aquele que está em Cristo não apenas é consolado, mas transborda a consolação. E sabe o que Ele prometeu para mim e para você? Esta palavra em João capítulo 14, o Espírito Santo. Ele disse: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, alguém igual a mim, virá no meu lugar, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, irmãos, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, estará em vocês. Meu Deus do céu! Não é simplesmente estará com vocês, mas estará em vocês. Em você, querido. Está em você, está em mim. Temos o Espírito de Deus. E Jesus atribui Ele dizendo como o Consolador. Eu preciso ir para que o Consolador venha. Há muitas pessoas sofrendo, irmãos, como Jesus poderia minimizar o sofrimento de todas elas? Mas Ele diz: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará no meu nome, Ele vos consolará. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele que vos auxiliará. Ele que há de ajudar. É Ele que habita em todo aquele que crê. Está onde você está, o Espírito Santo habita. Ele habita em você. Onde o Espírito Santo de Deus está, irmãos? Onde você estiver. Onde você estiver, meu querido. Ele nos ajuda. É aquele que nos encoraja, é o ajudador. É como se na nossa jornada, nossa corrida, e a palavra descreve que a nossa caminhada com Deus é como uma jornada, uma corrida, e muitos de nós tropeçamos, caímos, e sabe o papel do Espírito Santo? É nos pegar, e nos ajudar, irmãos, a chegar até o fim da nossa carreira, chegar até o fim de nossa jornada, e combater um bom combate todos os dias da fé. O papel dele é este, nos ajudar, irmãos. E nós precisamos externar o que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós. O que Ele está fazendo em mim, está fazendo em você. Precisamos também, olha, eu vou te ajudar, meu irmão, a caminharmos juntos. Porque com o consolo, o conforto que recebemos do Senhor, podemos consolar em todas aquelas suas angústias. Mas é o Espírito Santo.
Pois Jesus mesmo declarou para mim e para você, queridos: não deixarei que fiquem órfãos, não deixarei vocês desamparados, vocês não ficarão sozinhos, voltarei para junto de vocês, voltarei. Essa é uma palavra, irmãos, para nos encorajar, para nos consolar. Consolar, irmãos, sabe o que me consola, o que me conforta muitas vezes, principalmente em dias maus, em que parece que a angústia me encontrou. O que me conforta é o seguinte: o Senhor está no controle e eu sei que meu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui. De vez se desesperar por coisas que os olhos vê que passam, irmãos, é o seguinte: isso não foi feito para durar. Se Jesus, o carro deu problema, irmãos, eu falo: que coisa, isso aí não foi feito para durar mesmo, nem que se conformar, não foi feito para durar. Para que se desesperar com coisas que não foram feitas para durar, irmãos? Se desespera por coisas que passam. Este é o entendimento que nos renova, este é o entendimento que nos abençoa, que nos ampara e que nos consola, irmãos. Saiba, somos consolados em Jesus. Cristo não dá para mim e para você um chocolate para nos distrair das nossas tribulações, manipular os nossos sentimentos. Não, Ele diz: olha, realmente vocês vão passar por aflições, a angústia, as dias de angústia, mas a minha palavra vivifica, a minha palavra é que traz poder, é a minha graça que te basta. Irmãos, é a graça do Pai. Qual é a explicação de estar superando tudo que tem se passado? É a graça do Senhor, que consola todos os abatidos. O apóstolo Paulo mesmo disse, nessa mesma carta, no capítulo 7, versículo 6, ele dizendo: graças a Deus que consola os abatidos, fui confortado, consolado com a chegada de Tito. Precisava de um amigo, teve um momento: olha, eu preciso de um amigo agora, preciso de alguém. Sabe, irmãos, esses dias eu ouvi uma pessoa que cultiva ovelhas, ele disse uma coisa, há uma coisa muito interessante. Ela fez questão de cuidar das suas ovelhas como bom pastor, e começou a contar, e faltava uma, lembrou até da parábola da ovelha perdida, e foi atrás até encontrar, e encontrou. E sabe onde ela estava? Caída. Por quê? Porque ela havia se machucado. O que ela deduziu e compreendeu e foi ali ministrada: ovelha machucada não caminha sozinha, ovelha ferida não levanta sozinha. Precisa de amparo, irmãos, precisa de consolo, precisa da graça do Senhor, precisa de uma igreja sensível à graça do Senhor, precisa daqueles que foram consolados, amparados, para transbordar isso, para transbordar, irmãos meus. Eu quero chamar você neste momento para nós orarmos, clamarmos a presença do Senhor que já está neste lugar, para ministrar seu coração. Você pode colocar de pé, irmãos, por favor, queridos, enquanto nossos irmãos do Ministério de Louvor vão chegando aqui. Glória a Ti, Senhor. Nossa alma canta a Ti, Pai, nós Te louvamos, porque se formos guiados por vista, logo desesperamos, a angústia se estabelece. Mas ser guiado pela fé, Senhor, o Senhor nos sustenta de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, inexplicável. É uma paz que excede todo o entendimento. Não sei explicar, só sei que agora vejo. O que aconteceu, meu querido? Não sei explicar, só sei que antes eu era cego, agora vejo. Não sei, só sei que o Senhor me deu uma força, uma graça, para não reter ofensa, mas me deu compaixão, me deu amor, me deu misericórdia por aqueles que me ofenderam. Prontamente meu coração se dispôs para perdoar e ter compaixão. Isso é, irmãos, quando nós recebemos o consolo do Senhor, é um entendimento, é um refrigério, é uma revelação da graça dele em nós, irmãos, consolados. Das saudades, sim, irmãos, daqueles que tanto amamos, que pela graça do Pai chegaram primeiro, porém, glória a Deus, a palavra do Senhor nos vivifica, a palavra vivifica, traz uma revelação em nosso interior, nos traz uma graça tão grande, tão grande.
que reverte em louvor, que reverte em gratidão ao Senhor. Não há lugar para o sofrimento, há lugar para a gratidão ao Senhor. A gratidão pela graça e bondade do Pai que nos sustenta todos os dias. Amparados pelo Senhor. Se estamos em Cristo, precisamos apropriar. Eu sou consolado pelo Senhor. Tem um conforto do Senhor no meu coração. Enquanto nós louvarmos com essa canção, queridos, que há de intensificar mais e mais esse ambiente da presença de Deus para quebrantar nosso coração, você que deseja nessa noite receber essa ministração em forma de oração, saia do seu lugar e venha aqui à frente, enquanto estivermos ministrando, e você vai vir, e eu quero chamar também que você venha para consolar aqueles que estão angustiados. Eu quero chamar você também para vir para orar com aqueles que vão estar atendendo, dizendo: Senhor, eu preciso da graça do Senhor. Há uma dor que me consome ainda, há uma angústia que me consome ainda, mas o Espírito Santo, Ele vivifica. Enquanto cantarmos essa canção em louvor ao Senhor, saia do seu lugar, você receberá a graça do Pai de uma forma tremenda. Já vou te preparar para uma coisa, você não vai saber explicar, apenas dizer: é Jesus, é Jesus, é o toque da graça do Senhor, é o toque da graça do Senhor, é a presença real do Senhor. Vamos adorar a Ele, queridos. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Nós cremos nisso, Senhor. Podemos sentir a Tua presença aqui nesta noite. Toca os nossos corações. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes. Declare essa verdade, queridos. Pois o Espírito Ele está aqui, está em você. Mais uma vez eu quero chamar você que deseja nessa noite ser ministrado com oração, que deseja receber a graça, o renovo do Senhor na sua vida. Entendeu? Essa palavra é comigo. Eu te encorajo a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Como nós precisamos da força do Senhor, queridos. Tua glória é A graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu quero te adorar. Jesus.
Aleluia, doce presença. Em espírito, em Declare isso, igreja. não apenas no ato, no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Levante suas mãos, declare, queridos. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono. Pai, é neste lugar que desejamos estar. Este lugar ao qual em Cristo temos livre acesso para adorar o Teu nome, Senhor. Independente de nossas lutas, independente, Senhor, que nós somos sujeitos a passar, queremos adorar a Ti e declarar que o Senhor é bom, que o Senhor está assim no controle de todas as coisas de nossas vidas. O Senhor que ampara, o Senhor que fortalece os angustiados. Nós te louvamos porque a Tua palavra que nos vivifica, Senhor. Adoramos o Teu nome, bendizemos a Ti. Seja adorado, seja glorificado, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Aleluia, desfrute da presença do Senhor. Que seja uma noite de renovo para o teu coração. Uma noite que o Espírito Santo de Deus venha te renovar, te fortalecer, te preparar para tudo que estamos sujeitos a enfrentar nessa vida. Tu és fiel, Aleluia, louvemos ao Senhor. ao Senhor. Sim, Senhor. Te louvamos, Senhor. Declare com fé, queridos. Há uma presença gloriosa, Senhor, neste lugar. Oh, Jesus. Aleluia, sobre todos é o Senhor. Sobre todos, sobre tudo, Tu és, Senhor. Tu és o Senhor. Glória a Deus, louve o Senhor com as suas palmas, irmãos queridos. É o Senhor, nosso Deus da consolação. Que estamos nele, está em nós, habita em nós, por meio do Espírito Santo. Logo transborde em nós o consolo. Amém, queridos. Nosso querido pastor Tanner está aqui conosco. Quero chamar você aqui, precioso, para estar orando conosco, encerrando, estar ministrando a bênção do Senhor. Pastor Tanner, ei, precioso. Deus abençoe, queridão. Amém. Boa noite. Como é bom voltar. É muito bom poder andar por aí, mas também tem um lugar para voltar. Muito obrigado pelo carinho, pastor Rodrigo. Muito bom poder ver cada irmão, cada irmã. 1 ano faz que eu saí e tinha uma molecada que era desse tamanho, cara. Vieram me cumprimentar, Rapaz, quem é você? Mas benção. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua fidelidade, a tua bondade nos acompanha a cada dia, Pai. Se estamos aqui, é graças a ela, é graças às suas misericórdias e a sua graça, Pai, que se renova sobre as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor se revelou aqui através dos louvores, o Senhor se revelou através da palavra, o Senhor se fez presente aqui nesse coração, consolando os corações
que estão chorando, mas também renovando a nossa mente, o nosso coração, para sairmos daqui sabendo que o Consolador, Espírito Santo, não está ao nosso lado, Ele está em nós. E ao sairmos daqui, nós entendemos que nós também seremos consoladores lá fora, pois a presença do Senhor está conosco, Pai. Por isso nos dê uma semana mais do que abençoada, uma semana onde venhamos ter a oportunidade de dar os nossos ombros, de dar um abraço, de consolar com palavras, de consolar com atitudes, mas de consolar com o nosso coração, pessoas que precisam de Ti, pois em Ti, Pai, nós somos consolados. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Igreja do Senhor, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.